Sua mãe era uma senhora muito boa e o enviou a um seminário para se tornar um ministro. E enquanto ele estava ausente, ora, na faculdade e seminário, aprendendo a pregar e assim por diante, bem, a sua mãe ficou doente, muito doente. Ela teve pneumonia. E chamaram o médico e ele lhe deu, claro, tudo o que podia lhe dar. E ela não podia tomar penicilina, ela era alérgica a isso. Assim, ele estava lhe dando sulfa e mais algumas coisas. E simplesmente não fazia efeito. A mulher, bem, seus pulmões estavam ficando completamente congestionados e ela estava muito mal. Assim, telegrafaram a seu filho. E lhe disseram para ficar de sobreaviso, pois achavam que sua mãe morreria muito em breve e queriam que ele voltasse para casa. Ele estava a muitos quilômetros de distância. Mas, de repente, bem, havia uma senhorinha que morava logo ali na esquina, a qual pertencia a uma missão do Evangelho completo, que morava na esquina, que cria em cura divina. Assim, ela foi ver a velha senhora e disse: Irmã, disse, nosso pastor crê, e nós, na nossa igreja, que Jesus morreu para curar os enfermos. E caso não se incomode, por que não deixa nosso pastor vir orar pela senhora? Talvez Deus responda a oração dele e a cure. Ela disse: seria muito bom, diga-lhe para vir. Então a mulher, o homem, foi e orou por ela, e ela ficou boa. Mais ou menos um ano depois, seu filho chegou em casa e eles estavam comentando as coisas, depois de se encontrarem. Ele disse: Mãe, a propósito, disse, nunca soube exatamente o que o médico lhe deu, que a senhora ficou boa tão rápido quando teve pneumonia, quando eu estava de sobreaviso para vir. Ela disse: Oh, filho, disse, esqueci de lhe contar. Disse: sabe onde é aquela pequena missão na esquina ali embaixo? E disse: sim. Disse: você sabe, aquela senhora veio aqui e me disse para deixar seu pastor vir orar por mim. E disse: sabe, ele veio e leu um trecho da Bíblia no Marcos, capítulo 16, e disse: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabia que o Senhor me curou imediatamente? Ora, disse ela, o rapaz disse: agora, ouça, mãe, disse, agora, aquelas pessoas são analfabetas. Disse: veja, elas não entendem. Disse: disse, não existe isso de cura divina. Disse: não há nada assim na Bíblia. Disse: isso foi nos dias passados. Disse: agora, no seminário, bem, aprendemos que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. A pequena mãe disse: bem, aleluia! E ele disse: mãe, ora, disse, a senhora está agindo como aquelas pessoas. E ela disse: bem, glória a Deus. Ele disse: ora, mãe, o que há com a senhora? Disse: só estava pensando, se o Senhor pôde me curar com palavra não inspirada, o que ele realmente poderia fazer com aquela que foi realmente inspirada? Se essa parte não é inspirada? Assim, é isso mesmo. Creio que ela é toda inspirada, cada partezinha dela. E é tudo para nós, cada partezinha é para nós. Não temos necessidade ou falta de nada. Deus proveu tudo de que necessitamos nesta jornada. Recebemos aqui mesmo. Oh, sempre que um homem nasce de novo do Espírito de Deus, o Senhor lhe dá um talão de cheque suficiente para sustentá-lo durante a sua jornada. E na parte inferior de cada cheque, para qualquer bênção redentora, está assinado o nome Jesus. Apenas preencha-o e entregue. Veja se ele não o honrará. Isso mesmo. Apenas envie-o para lá. Os depósitos já estão lá. Foi depositado no Calvário, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo assinado com seu sangue. Está tudo terminado. Quem quiser, venha. E foi provado, está provado aqui que ele ressuscitou dos mortos e está vivo entre nós esta noite. Ele é o nosso libertador,
Nós que estamos em servidão, qualquer pessoa que esteja em servidão, Jesus Cristo está aqui para libertá-la esta noite, se você crer. Agora, não estou aqui para libertá-lo, porque não poderia fazê-lo. Não fui enviado para fazer isso. Fui enviado para pregar o Evangelho. Só isso. Cristo vem para libertar. Agora, Moisés, quando ele era um bebê recém-nascido, apenas havia uma grande ameaça no Egito e estavam matando todas as crianças do sexo masculino. E nesse exato momento, Moisés nasceu e a mãe, vendo que ele era uma criança formosa, não teve medo da ameaça de Faraó do que ele estava fazendo com todas as crianças. Agora, se vocês virem, amigos, para começar, quero que entendam isso muito bem. Para começar, que dons e vocações são sem arrependimento. Isso é o que causa o problema. Estão vendo? Não tente personificar nada, apenas seja o que você é no reino de Deus. Se você é um dedo, seja um dedo. Se é um nariz, seja um nariz. Olho, seja um olho. Espero que meu dedo nunca decida não ser dedo pelo fato de não ser olho. Isso certamente me colocará fora de atividade por um tempo. Então é assim, todos devemos nos posicionar e seguir em frente. Mas o grupo todo, junto, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, não importa o que seja. Agora, mostra que dons e vocações são sem arrependimento. Vejam Jesus, ele foi a semente da mulher desde o jardim do Éden. Ele nasceu o Filho de Deus. Moisés era uma criança formosa quando nasceu, e ele nasceu para ser um libertador. Ele não tinha como evitar o fato de ser profeta. Deus o fez assim em seu nascimento. Vejam João Batista, 712 anos antes de nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Vejam Jeremias 1:4, creio eu. Deus disse a Jeremias, eu te conheci e te santifiquei, e as nações te dei por profeta, antes mesmo de seres concebido no ventre de tua mãe. Agora, vocês têm de crer em predestinação e pré-ordenação. Vocês simplesmente, aí está, dons e vocações são sem arrependimento. É isso o que Deus pôs na igreja. Discordo um pouco dos meus irmãos da Chuva Serôdia aí, quanto a impor as mãos, ministrar dons espirituais. Creio que vocês entenderam errado. Estão vendo? Isso está bem. Não queremos discutir sobre isso, mas eu creio que vocês estão errados nesse ponto. Estão vendo? Paulo e Timóteo reconheceram que era isso, que Timóteo era um ministro e um homem que tinha dons. Fazemos a mesma coisa na Igreja Batista e em todas as outras. Quando vemos um homem assim, impomos as mãos sobre ele. Mas não para lhe dar um dom espiritual, mas para lhe dar a mão direita de companheirismo e bênção para ministrar como o dom que Deus lhe deu. Essa é exatamente a diferença, vejam. E então, se vocês tentam lhe dar um dom, isso é o que o homem faz, vejam, e nunca funcionará. Com certeza não tem sido bem-sucedido e creio que nunca será. Agora, mas quando Deus tem feito algo é diferente. Moisés se deu conta de que era Moisés. Deus, como ele o preservou e cuidou dele. E então, quando ficou adulto, ele achou que as pessoas certamente entenderiam, teriam mente espiritual para entender. Agora, aí está um ponto que eu gostaria que tivéssemos tempo, se não estivesse tão frio, para falarmos mais sobre isso por alguns momentos. O povo falhou muito em entender. E quando ele matou o egípcio, achando que as pessoas entenderiam, seu próprio povo, que ele foi enviado para libertar, mas não entenderam. Agora, verificamos então que ele fugiu para a terra de Midian. E lá se casou com uma moça etíope chamada Zípora. Moisés, no começo, era muito genioso, sabemos disso. Deus teve de tirar isso dele. Então ele se casou com essa moça e se tornou empregado do seu sogro, pastoreando as ovelhas na parte remota do deserto. Um dia, posso imaginar, vendo agora esse homem idoso, então com 80 anos,
Ele teve 2 filhos que lhe nasceram lá, e lá vem ele agora pastoreando as ovelhas, apenas um pastor de ovelhas.